Eu queria comentar hoje a respeito do processo de desigualdades econômicas e sociais produzidas na atual fase do capitalismo em escala mundial. O Thomas Piketty se tornou famoso, um intelectual francês, um economista francês, quando expôs detalhadamente como esse processo vinha se verificando já há décadas, depois de um momento de distribuição de renda importante. Os grandes países capitalistas, Estados Unidos à frente e Estados europeus, passaram a viver um processo de desigualdade crescente de renda, que se acentuou muito em estudos também feitos pelo Piketty posteriormente à crise de 2008. A crise de 2008 está sendo ainda, em muitos lugares, no Brasil ainda não foi superada, graças a impostos e ônus descarregados em cima dos trabalhadores. Os capitalistas e os especuladores, sobretudo, que ganharam milhões, os grandes responsáveis pela crise, não pagaram. O Estado correu para salvar suas empresas, salvou um ou outro banco. De modo geral, a especulação foi retribuída, foi remunerada. E os trabalhadores é que pagaram e ainda estão pagando o custo da superação da crise. Essas desigualdades, nós sabemos todas, elas são particularmente violentas no Brasil. Diversas pesquisas feitas não por entidades de esquerda, mas a Fundação Getúlio Vargas e outras, têm demonstrado que a desigualdade de renda no país aumenta. Tem aumentado nos últimos anos. Eu tenho aqui alguns dados muito importantes, mostrando que, embora a Constituição da República Brasileira, aprovada em 1988, preveja um imposto sobre grandes fortunas, esse projeto ainda não foi aprovado, esse dispositivo constitucional não foi concretizado em forma de lei. E o que acontece é que, no topo da pirâmide, os mais ricos no Brasil têm 70% dos seus rendimentos isentos de imposto de renda e de qualquer tipo de imposto. Quer dizer, então isso só vai contribuindo para o aumento da desigualdade. Nos Estados Unidos, isso também se verifica. O Banco Central americano, em pesquisas realizadas recentemente, mostrou dados escandalosos. Nos últimos 30 anos, o 1% mais rico nos Estados Unidos engordaram na quantia de 21 trilhões de dólares. Você não está sonhando, não. Eu não falei bilhões, nem falei bilhões, falei trilhões de dólares. Eles engordaram 21 trilhões de dólares, enquanto que a metade inferior da população, a população dos Estados Unidos tem 320 milhões de pessoas, a metade inferior perdeu 900 milhões de reais nesses 30 anos. Quer dizer, ou seja, a desigualdade existe e está se acentuando cada vez mais. Pesquisas de uma organização independente, a Oxfam, em relação ao Brasil, chegaram à conclusão de que os 5 brasileiros mais ricos têm riqueza equivalente à metade da população brasileira. Metade da população brasileira tem uma riqueza igual à dos 5 potentados, aos plutocratas, é o poder dos mais ricos. Isso, evidentemente, tem uma incidência no regime democrático extraordinária. A gente não pode ter uma sociedade de tal maneira desigual vivendo em regime democrático. É evidente que essas desigualdades solapam a democracia. A coisa, lá nos Estados Unidos também, vários políticos sensíveis a isso começaram a fazer projetos. A Elizabeth Warren, que é uma candidata forte, pré-candidata do Partido Democrata à presidência, ela propôs um imposto que vai incidir sobre 75 mil famílias, apenas 75 mil famílias, numa população, volto a falar, de 320 milhões de habitantes, e espera, com esse imposto,
de 1% sobre o valor dessas famílias, ela quer arrecadar 3 trilhões de dólares, que seriam empregados em saúde, meio ambiente, em educação, etc. Outros políticos de esquerda americano, como o Bernie Sanders, né, e Alexandria Ocasio-Cortez, também estão elaborando projetos para deter, controlar e reduzir essa concentração de renda, né? Causou escândalo recentemente, no final do mês passado. A situação está tão escandalosa que um grupo de bilionários americanos fez um manifesto, né, que circulou internacionalmente, pedindo para taxar as suas riquezas. Eles compreendem, né? O manifesto foi liderado pelo George Soros, né, esse grande mega investidor, especulador mundial, junto com outros grandes trilionários americanos, em que eles dizem: olha, é escandaloso, a gente está ganhando demais. Quer dizer, veja que ponto nós chegamos. Os bilionários estão incomodados e sugerem ao governo, o governo Trump, ao contrário, se caracterizou até agora por reduzir impostos sobre os mais ricos, sob a alegação de que aí os mais ricos investiriam mais. Então eles dizem: olha, a gente quer imposto sobre as nossas riquezas, porque elas estão demasiadamente grandes, né, e podem ser tributadas sem prejuízo para nós. De sorte que todas essas referências colocam na pauta para as esquerdas brasileiras, em termos da valorização da democracia, da defesa da democracia. Precisamos, a mídia brasileira fala muito, e muito justamente, nas mordomias dos parlamentares, nas mordomias dos juízes. Isso realmente tem que acabar, tem que merecer uma legislação própria. Porém, muito mais vergonhosa e escandalosa do que esses penduricalhos, essas mordomias de deputados e juízes, é a concentração de renda na mão dos grandes capitalistas brasileiros, em que, como eu disse, 5 capitalistas detêm uma riqueza equivalente à metade da população. Então é preciso fazer leis taxando essas pessoas, é preciso tornar essas bandeiras públicas, é preciso publicar o nome desses grandes capitalistas que têm grandes riquezas acumuladas, né, e lutar para que uma legislação clara, né, vá taxar essas grandes fortunas, né, para que a gente possa controlar e começar a reduzir esse processo de desigualdade de renda realmente escandaloso. As esquerdas precisam desfraldar essa bandeira, né, contra a concentração de renda, uma legislação específica para taxar as grandes fortunas e encerrar ou reduzir esses privilégios realmente escandalosos. Fiquem espertos e não deixem de se inscrever na nossa emissão, aí no sininho à esquerda do seu vídeo, né, porque uma vez inscritos vocês serão notificados das nossas próximas emissões.